palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. Pregação sobre fé. Tema: a fé é a força vital do cristão. Objetivo: incentivar crentes a viverem pela fé em Cristo. Texto base: Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10:38. O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, de fama, de ajuntar riquezas, etc. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará sua prioridade diária, mudando suas vontades e seu caráter. Pense nisto: se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece: incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes, e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. O justo viverá pela fé aparece em outras 3 passagens: Romanos 1:17, Gálatas 13:11 e Abacuque 2:4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu de debaixo dos pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver, aconteça o que acontecer. Não negocie a sua fé. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Justos que viveram pela fé. Abraão, considerado o pai na fé de todos os que creem. Gênesis 17:4. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Gênesis 22:18. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Creu nele. Gênesis 15:6. Obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na sua vida talvez tenha que dar um primeiro passo de fé, para uma situação nova ou desconhecida. Mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Noé, este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus. Gênesis 6:8. Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que ele lhe. Gênesis 7:5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente da sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho, perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde. Jó 1:2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher. Jó 2:9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive. Tinha uma convicção, fé e esperança futura que o Senhor triunfará sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Jó 42:5-6. Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso da vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força esperança para viver. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Conclusão: viver pela fé pode exigir que renunciemos aos outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo,
que transmitem uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar da adversidade que você enfrenta, creia que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória. A palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. Pregação sobre fé. Tema: a fé é a força vital do cristão. Objetivo: incentivar crentes a viverem pela fé em Cristo. Texto base: Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10:38. O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, de fama, de juntar riquezas, etc. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará sua prioridade diária, mudando suas vontades e seu caráter. Pense nisto: se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece: incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes, e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. O justo viverá pela fé aparece em outras 3 passagens: Romanos 1:17, Gálatas 13:11 e Abacuque 2:4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu de debaixo dos pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver, aconteça o que acontecer. Não negocie a sua fé. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Justos que viveram pela fé. Abraão, considerado o pai na fé de todos os que creem. Gênesis 17:4. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Gênesis 22:18. Abraão foi chamado para uma terra que não conhecia e iniciou a sua caminhada com Deus. Creu nele. Gênesis 15:6. Obedeceu-lhe, disposto a oferecer o que mais amava. Na sua vida talvez tenha que dar um primeiro passo de fé, para uma situação nova ou desconhecida. Mas vale a pena andar pela fé no Senhor. Noé,
Este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus. Gênesis 6:8. Noé obedeceu ao Senhor em tudo o que ele lhe. Gênesis 7:5. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava com Deus, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente da sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bens conquistados ao longo de anos de trabalho, perdeu empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde. Jó 1:2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Péssimo conselho dado por sua mulher. Jó 2:9. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus. Ele cria que o seu Redentor vive. Tinha uma convicção, fé e esperança futura que o Senhor triunfará sobre a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Jó 42:5-6. Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso da vida. Faça de Deus o seu maior tesouro. Encontre nele a sua fonte de fé, força e esperança para viver. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Conclusão: viver pela fé pode exigir que renunciemos aos outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo, que transmitem uma falsa sensação de segurança, só lhe causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar da adversidade que você enfrenta, creia que Jesus é o Redentor vivo, que lhe ajuda nas aflições e sustenta a sua fé. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. O canal que está crescendo. Para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória. A palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria, alimento espiritual e vida. Pregação sobre fé. Tema: a fé é a força vital do cristão. Objetivo: incentivar crentes a viverem pela fé em Cristo. Texto base: Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10:38. O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, de fama, de ajuntar riquezas, etc. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso se tornará sua prioridade diária, mudando suas vontades e seu caráter. Pense nisto: se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece: incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas,
Se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso. É claro que todas as nossas aptidões são importantes, e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida. Mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, veja o exemplo de Jó. O que lhe manterá firme na vida? Somente Deus. Mas você precisará crer nele com todas as suas forças. O justo viverá pela fé aparece em outras 3 passagens, Romanos 1:17, Gálatas 13:11 e Abacuque 2:4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu de debaixo dos pés. A fé em Cristo lhe sustenta, mesmo quando as forças se esvaem e quando a escuridão limitar a sua visão. Decida viver pela fé enquanto viver, aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé. Justos que viveram pela fé.